quando ele prediz a sua morte e ressurreição. Mateus capítulo 20, verso 17. Vamos dar continuidade e já vamos deixar preparado, né? Marcos 10, 32 a 34. Fala também do mesmo contexto, para a gente não perder o costume de visitar os outros livros também. E Lucas 18, 31 a 34. Só que fique anotado para que a gente possa ver se eles falam todos a mesma coisa e contam todos a mesma história. Enquanto Jesus estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Marcos 10, 32. Fala a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa, né? Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Com algumas poucas palavras diferentes aqui, Marcos conta a mesma coisa que Mateus contou, né? E Lucas 18, 31 ao 34 não vai ser diferente. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém e tudo que está escrito pelo profeta acerca do Filho do Homem se cumprirá. Lucas ele é sempre mais detalhista, né? Então ele cita aqui que aquilo que já estava escrito pelo profeta. Quer dizer, não é um negócio que apareceu do dia para a noite, né? Lá, tantos anos antes de Jesus, os profetas já falavam dele e um dos profetas disse que aconteceria isso, que ele seria entregue à morte, né? Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas, o significado dessas palavras lhes estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Então a gente vê que aqui os 3 evangelhos contam a mesma história. E em Marcos, aqui a gente viu que Jesus subia, entrava em Jerusalém com uma multidão, né? Então sempre onde Jesus estava havia uma multidão, sempre pessoas o seguiam e tudo, mas os 12 que eram aqueles que estavam recebendo o ensino, os 12 que eram aqueles que recebiam as orientações, que recebiam o ensinamento do que deveria ser feito depois da sua morte, né? Aqueles que deveriam levar as boas novas. Esses tinham uma direção, não vou dizer especial, mas Jesus chamava eles de lado, né? Nos 3 livros aqui a gente viu que Jesus chamava os 12 de lado e falava para eles aquilo que ia acontecer. Tem coisa que Jesus vai falar para um, para outro, para aqueles que estão dentro de um determinado propósito, e não vai sair gritando aos 4 ventos para todo mundo ouvir, né? Então aqui a gente nota muito bem isso, que Jesus fala para os 12 ali: olha, vai acontecer assim, vai acontecer assado, eles vão me entregar para os fariseus, vão me entregar para os mestres da lei, eu vou ter que morrer, eu vou ressuscitar, vai se passar desse jeito. Isso ele não falou numa pregação, isso ele não falou num púlpito, né? Isso ele não falou num discurso à beira do lago com 5.000 pessoas. Ele falou para os 12. Então tem direções que vêm específicas para um determinado grupo, tem instruções que vêm específicas para determinadas pessoas, né? Tem coisas que estão explícitas aqui na palavra, tem coisas que Jesus falou para nós aqui dentro de casa, tem coisas que Jesus fala para mim ou fala só para Dani e assim sucessivamente, mas ele não vai falar para todo mundo, né? E essas direções que a gente ouve, essas direções que a gente tem, elas precisam ser colocadas em prática e acabar com muitas coisas que às vezes a gente ouve ou cria na nossa cabeça e tudo, e não é exatamente a direção que
que o Senhor tem dado, né? Então talvez muita teoria e pouca prática, e é muito pontual aquilo que o Senhor nos fala, e às vezes cria-se um contexto enorme em volta daquilo, e o que o Senhor está falando é simples e pontual, e a gente só precisa colocar em prática. Mas colocar primeiro em prática onde Ele falou, que é dentro de nós mesmos, depois dentro de casa, para depois a gente sair e falar e fazer outras coisas para fora, né? Então, que a gente possa estar atento, porque às vezes o que Ele vai falar para você não vai falar para mim, o que Ele vai falar para um grupo de pessoas Ele não vai falar para todo mundo, e é por isso que nós como corpo, agora eu faço um outro parênteses aqui, mas nós como corpo precisamos uns dos outros e precisamos estar em comunhão, estar próximos, porque um pé sozinho ele não vai para lugar nenhum. Um pé sozinho ele não consegue pegar um copo de água, por exemplo. Uma mão sozinha ela não consegue caminhar até a geladeira para buscar água. Então, dessa forma, o pé e a mão se completam para poder se deslocar, buscar a água, beber a água e hidratar o corpo, né? Não sei se fica muito claro falando dessa forma, mas como corpo de Cristo precisamos uns dos outros, porque a mensagem às vezes é passada para um, a outra direção é dada para outro, tanto que o Senhor nos capacita e nos envia uns aos outros como pastores, mestres, profetas, apóstolos e assim sucessivamente para compor o corpo de Cristo. Então eu, por mim mesmo, sozinho, eu não consigo compor um corpo. Eu não consigo estabelecer um corpo, né? Precisamos uns dos outros e das direções uns dos outros e trabalharmos juntos para que assim um corpo possa ser constituído. Senão sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né? Dito isso, e ele tendo dado a sua mensagem, eu quero avançar para um próximo contexto. A partir do verso 20 aqui de Mateus, capítulo 20. Então aproximou-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Só até aqui, por enquanto, para a gente poder entender o contexto sem misturar a história aqui. Então, chega esta mulher e pede a Jesus, faz um pedido, como se fosse um pedido dos mais simples, né? Determina aqui que no teu reino os meus filhos estejam sentados ao teu lado. Porque as coisas que nós vemos acontecer na terra, nós temos por base que vão se passar da mesma forma no céu, que vai acontecer do mesmo jeito. Só que a gente não tem ideia do processo que vai ser até chegar lá. A gente não tem ideia do que vai viver, do que vai precisar enfrentar. E muitas vezes, não sei quantos desejam ou já ouviram falar, aqueles que desejam rapidamente estar, né, ao lado de Jesus, encontrar Jesus, estar aos pés do Pai e tudo. Só que a gente, por aqui, pela terra, a gente tem uma percepção. E às vezes pensamos que as coisas são simples assim, da maneira que a gente gostaria que fosse. Eu quero logo estar com Jesus, eu quero encontrar Ele porque é tudo que eu anseio, é tudo que eu espero, porque tenho essa vontade. Muitos esquecem do processo no meio do caminho, que para encontrar Jesus você precisa morrer. Já se deu conta disso? Já entendeu esse processo? Se não entendeu, eu te convido a pensar mais um pouquinho de como seria realmente estar com Jesus nesse momento. Estar do lado dele todo mundo quer. Mas passar pela morte, às vezes a gente pensa 2 vezes. Eu não quero, eu tenho tanto para fazer nessa terra, eu tenho ainda muita coisa para conquistar, eu tenho muita coisa para cumprir, eu tenho ainda sou novo, eu tenho muito tempo pela frente e tudo. Então quando chega no assunto mais delicado que eu preciso morrer,
para estar do lado de Jesus, às vezes a gente não repensa, né? Pô, será mesmo que é isso que eu quero? E o anseio dessa mãe pedindo isso a Jesus, talvez fosse na mesma simplicidade de que nós pensamos hoje. Jesus, guarda um lugar à tua direita e à tua esquerda para os meus 2 filhos. E ela, sem se dar conta do que ela estava pedindo, ela tem direto a resposta de Jesus. Vocês não sabem o que pedem. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Então eles não tinham ideia de que precisariam passar pela morte, até porque o próprio Jesus ainda não tinha passado. Nos versos anteriores a gente viu que ele tinha acabado de anunciar o que iria acontecer, então ninguém ainda tinha digerido essa ideia, ninguém ainda tinha tido consciência do que realmente precisaria se passar. E aqui ele responde claramente, né? Vocês suportam o cálice do que eu vou beber? Qual cálice é esse? Aquele onde o próprio Jesus, na hora que ele vai orar ao seu Pai que está nos céus, dizendo que se fosse possível afastasse dele este cálice, qual era o cálice que ele deveria beber? Era passar por toda essa humilhação, passar por essa morte, se entregar naquela cruz, mesmo sem dever nada, mesmo sendo um inocente. As pessoas não têm ideia do que seria isso. Mas Jesus, da mesma forma que ele anunciou essa morte, ele já sabia exatamente como seria. Ele anunciando essa morte, ele já sabia qual seria o sofrimento, qual seria a dor. Quantos de nós passaríamos pela mesma coisa? Quantos de nós, ao imaginar a dor que devemos passar, a gente já dá um passo para trás e fala, opa, se é assim eu não estou muito afim não. Se é assim eu não quero. Mas ainda assim a gente insiste no momento da emoção, no momento da empolgação, no momento que a nota do violão bate, a gente fala assim, como eu quero estar com Jesus. Mas a hora que a gente pensa assim, poxa, eu vou ter que enfrentar a morte, a dor e tal. Não, então, veja bem, eu posso esperar um pouco. Eu posso esperar quando essa morte for natural, eu não sentir nada, talvez eu esteja lá com ele. Mas hoje, se eu tiver que ser pregado numa cruz, então eu não quero. Então a gente não tem noção daquilo que a gente pede. Mais para frente, nos outros livros, a gente vai ver que Tiago vai nos falar a respeito disso, né? A gente não recebe aquilo que pede porque pede mal. Se a gente pede mal, a gente não tem a mínima ideia do que a gente está pedindo. Jesus, eu quero te ver, eu quero ver a tua face, eu quero estar do teu lado. Imagino ele sentado lá em cima e falar, tá bom. Morre então agora. Será que é simples assim para nós? Será que estamos aptos a beber o cálice que ele bebeu? E eles aqui responderam, né, muito rapidamente, podemos, sem se dar conta de qual seria esse cálice. Verso 23, para a gente continuar. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice. Falando que um dia certamente eles morreriam. Seja pela perseguição do evangelho, seja de forma natural, mas esse cálice todos vamos beber. Não tem como a gente escapar disso, né? Só que ele continua a resposta. Mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. O Senhor já determinou aonde vamos estar, já determinou quem seremos também quando subirmos. Então não cabe a nós. Eu quero esse lugar, eu quero aquele lugar, porque senão a gente vai entrar num outro problema aqui. Imaginando que no céu vai ser assim, a gente não tem a mínima ideia, mas aqui com a nossa mente limitada a gente pensa que vai ser igual. A mesma disputa que temos aqui na Terra, a gente vai querer disputar lugar no céu. Ou não é assim? Senhor, eu vou ser salvo, porque eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tá vendo aquele meu vizinho ali? Ele diz que é crente, ele anda com a Bíblia embaixo do braço, mas ele é um fofoqueiro, ele é um mentiroso, então ele não faz as coisas. Eu tenho que ter um lugar melhor do que o dele. Aqui na Terra a gente faz assim, a gente imagina que lá vai ser da mesma forma, né? Então os lugares já estão determinados, para que não haja competição nem lá, como não deveria haver
aqui embaixo também. Ao invés de sermos competitivos e de olharmos para o vizinho, olharmos para o que os outros estão fazendo, precisamos cuidar mais daquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, aqui reforçando aquilo que eu acabei de dizer, ou mudando melhor o sentido, eu venho continuar aquilo que eu estava dizendo aqui para ter uma base na palavra do Senhor bem aplicada no contexto. Não quero tirar um verso para fora do outro e tudo, então aqui a gente está vendo que mesmo uma mãe intercedendo pelos seus filhos, pelos lugares que eles deveriam ocupar, Jesus vem e fala, não é bem assim. Já está determinado, é o meu Pai que determina essas coisas e não cabe a mim. Mesmo Jesus sendo quem ele era, tendo o poder que ele tinha. Ele ainda atribui, assim, o poder dessas escolhas ao Pai. Para interromper, para acabar com toda essa competição, né? Competição que a gente vê nos dias de hoje, em larga escala, crescendo cada vez mais, no meio de um povo que deveria servir uns aos outros, e a gente muda um pouquinho as palavras e começa a entender como deveria engolir uns aos outros para chegar num lugar mais alto e mais rápido, né? Então, se a gente traz a palavra, que traz a luz da palavra, a gente vê que tudo isso que temos visto, tudo que tem acontecido, não faz o menor sentido com o exemplo que nós temos de Jesus. Os governantes exercem poder sobre determinados povos, mas Jesus fala, não será assim entre vocês. Quer dizer, a gente não tem o mundo como parâmetro e como comparação. A gente não pode olhar para o mundo da maneira que é e comparar isso ao reino de Deus. Onde uns podem mais que os outros, uns têm mais poder que os outros, através do status e influência, a gente consegue chegar a lugares melhores e assim sucessivamente. E o reino de Deus é completamente o contrário. Então, cuidado. Você que às vezes está se servindo da palavra de Deus e do reino para se adaptar a esse mundo. Saiba que isso não faz o menor sentido, que isso não deveria ser assim se a gente pega a palavra de Deus como parâmetro. Por quê? Verso 26 vai dizer isso novamente aqui, eu quero ler mais uma vez com vocês. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. O que a gente vê hoje é que aquele que quer se tornar importante, ele vai procurar pessoas mais importantes do que ele, para se aliançar, para fazer conexões e dessa forma se tornar importante, dessa forma se tornar notável, se tornar visto e fazer o que com tudo isso? Ser servido por um povo. E isso é completamente o contrário do que a palavra nos diz. Aquele que quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser um escravo. Quem hoje se dispõe a servir o outro sem esperar nada em troca? Até temos por aí alguns que se dispõem a servir. Mas a palavra diz que o Senhor sonda a intenção do nosso coração. Se a gente se dispõe a servir, é pelo serviço ou é por esperar que aquele a quem estamos servindo faça alguma coisa por nós depois? Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Aí o verso 28 aqui fecha todos os exemplos e mostra realmente quem é o Senhor Jesus para nós e que deve ser o nosso exemplo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É verdade que se a gente fala que hoje a gente está servindo a Jesus, se a gente está trabalhando para Ele, quer dizer o quê? A gente está servindo um reino que vai propagar, que vai difundir essa palavra e esse reino. Só que antes de fazermos isso, o Senhor veio e nos serviu. Então, se nós estamos fazendo isso por Ele, devemos ter isso como exemplo e dar a nossa vida em serviço para os outros, em função dos outros. Não deve ser o inverso. Eu uso a minha vida, mas eu não dou-a completamente. Aquilo que eu não posso tocar, aquilo que eu tenho a minha segurança, aquilo que eu não quero que os outros vejam, eu deixo guardadinho aqui. Os meus bens, as minhas riquezas, os meus confortos, as minhas influências, está tudo aqui. Então eu vou servir somente aonde os outros estão vendo. Eu vou servir na frente da câmera. Eu vou servir aonde me convém. Eu vou servir somente aqueles que podem me dar uma retribuição. Mas o verso 28 está dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então nada mais justo do que façamos o mesmo, em dar toda a nossa vida para resgatar aqueles que ainda estão perdidos. É esse o exemplo que nós temos e que deveria ser seguido. Amém? Passamos para mais um contexto aqui para fechar esse capítulo. 2 cegos recuperam a visão. Vamos preparar também Marcos 10, 46, que vai nos falar a mesma coisa. E eu não quero pular nenhum verso aqui. E Lucas 18, 35. Para que a gente sempre faça um link entre os evangelhos, para dizer aqui, para constatar realmente que pessoas diferentes, em tempos diferentes, situações diferentes, contam a mesma história. Mas historicamente falando, esses fatos, esses registros, com datas diferentes, de pessoas diferentes, locais diferentes, historicamente falando, não estou falando de Bíblia, não estou falando de crença, de religião, estou falando de história, e é isso que os historiadores podem comprovar e podem nos dizer que essa história de Jesus, aqui, a existência dele, dos discípulos e dos milagres que ele realizou foram verdadeiras, pelas histórias contadas da mesma forma, pelos testemunhos de pessoas diferentes, datas diferentes e locais diferentes, contados da mesma forma. Isso reforça a história para que a gente constate a veracidade do que aconteceu aqui. Então, se você até hoje ainda não acredita em nada disso que falamos e que pregamos aqui, tenho certeza que a partir de dados históricos você vai poder também comprovar isso, você vai poder constatar esses fatos e, quem sabe, abrir um pouquinho a sua mente, o seu coração, para que Jesus venha falar aí dentro e não seja somente a história que comprove as coisas, mas o próprio Espírito Santo venha testificar a cada texto e a cada testemunho aqui no coração de cada um. Amém? Mateus 20, verso 29. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. E imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Marcos 10, 46 fala exatamente a mesma coisa, com um pouco mais de detalhe aqui. Vamos ler também para que a gente possa comprovar aqui a história. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade.
o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. E Lucas 18:35 vai falar exatamente a mesma coisa também. Não vou ler aqui todo o texto, mas com as mesmas palavras, Jesus lhe disse: a sua fé te curou, vai, e ele recuperou a visão. Né? E em seguida ele glorificou a Jesus, glorificou a Deus, agradeceu e todo o povo viu e também glorificou. Vemos aqui que são 3 livros, 3 contextos, 3 tempos diferentes, mas contando a mesma história, como a gente faz desde o início. E notem que aqui, lógico que eles não podiam ver Jesus, é claro, tratava-se de 2 cegos, mas ouviam falar. Então, muitas vezes a gente ouve falar muita coisa e dá atenção e dá importância a muitas coisas sem relevância. A gente dá importância para uma crítica, ou a gente dá muita importância mesmo para um elogio, para alguma coisa que mexa conosco, né? no particular. Nisso a gente é rápido e ávido a ouvir e a colocar em prática aquilo que as pessoas falam, aquilo que vai agradar ou que desagradou alguém que a gente precisa mudar de atitude ou algo assim. A gente ouve muito rápido, né? E coloca em prática. Mas a gente tem o mesmo ouvido e a mesma atenção quando se trata de Jesus? Pode ser que não ouçamos com os nossos ouvidos a sua voz falando claramente como eu estou falando para vocês aqui, mas quantas vezes já tivemos a certeza de que Ele falou conosco através da sua palavra, que aquilo queimou em nosso coração, que aquilo mexeu de alguma forma e a gente sabe que quando o Senhor fala conosco é diferente e a gente não dá atenção a isso. Quantas vezes a gente ouve a palavra do Senhor, uma correção, uma exortação ou uma direção que devemos seguir e para isso a gente não dá tanta atenção. É porque não temos a mesma vontade, a mesma necessidade que esses cegos que estavam sentados à beira do caminho tinham. Não preciso ir muito longe ou formular muito bem a pergunta para dizer qual que é a grande necessidade de um cego hoje. É ver. Qual que é a grande necessidade de alguém que não fala, né? De um mudo? A grande necessidade é falar. Então, se tem algo que resolva isso, que tem algo que possa verdadeiramente fazer um milagre em suas vidas, eles não vão pensar em outra coisa. Os cegos aqui a gente viu, eles ouviram falar de Jesus, ouviram que Jesus estava passando, eles não pensaram em outra coisa. Ah, mas se eu começar a gritar aqui eu vou passar vergonha, se eu começar a chamar a atenção de Jesus, às vezes Jesus está passando pela minha esquerda aqui, e eu vou virar para a direita e começar a gritar e chamar a atenção de Jesus aqui, eu vou passar como um maluco, que eu não estou vendo onde ele está vindo. Claro, eu sou cego, mas eu não estou pouco me importando com isso. O que eu quero é chamar a atenção dele para que ele resolva o meu problema, porque nenhum outro vai poder resolver. E nós não temos essa mesma consciência. Por quê? Porque nas nossas necessidades a gente coloca os nossos olhos em outras coisas para resolver. Ah, eu tenho tal problema hoje, então eu vou ouvir, ou eu vou olhar para o mesmo lado, ou escutar o que todo mundo está escutando de acordo com esse problema.
Vou dar um exemplo muito claro aqui que eu acho que vai falar com todo mundo. Se o meu problema hoje é financeiro, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar cursos de educação financeira, eu vou trabalhar mais, eu vou pedir dinheiro emprestado, eu vou pedir orientação para aqueles que são mais ricos do que eu. Não sei, eu vou fazer tudo que os outros estão fazendo que está dando certo. Com medo de ignorar tudo isso, olhar para Jesus e falar: Jesus, qual é a tua vontade para isso aqui que está se passando? Jesus, como é que eu resolvo isso aqui? Em outras palavras, gritar bem forte para Ele, aonde Ele estiver passando: Jesus, tem misericórdia de mim. Resolve o meu problema. Olha para mim e me dá uma direção. Ou me dá simplesmente uma palavra dizendo assim: isso aqui faz parte da minha vontade para você. E ponto. Mas a gente não quer ouvir isso. Porque isso é muito vago. Isso é muito distante. A gente quer aquele curso milagroso que está vendendo muito e muita gente está resolvendo os seus problemas. Então isso é palpável, isso eu quero, isso eu posso ver, eu posso pegar e está me dando resultado. Então eu vou para aquilo, eu não vou olhar para aquele que pode resolver. Imagina os cegos aqui, eles iam fazer o quê? Se eles fossem ignorar o fato de que Jesus estava ali, eles iam olhar para os outros, eles iam perguntar para os outros ali, talvez qual era a maior tecnologia do momento ali para eles conseguirem se localizar onde eles estavam. Talvez um amigo muito próximo que pudesse levar eles a todo tempo para todos os lugares. Por quê? Porque gritar para Jesus ali, passar vergonha, se passar como doido, talvez seria demais para eles. Eles não se importaram com isso porque eles sabiam quem poderia resolver aquele problema. E às vezes a gente não tem a mesma vontade que os cegos tinham de ver. Às vezes a gente só quer algo que nos oriente ali da maneira mais simples possível. Contanto que eu possa ver, possa pegar no resultado, tá tudo certo. Se eu vou correr para um lugar onde hoje eu não posso ver, para os olhos do mundo é loucura. Então eu não quero passar como louco e eu não corro atrás disso. Será que a gente está fazendo o caminho certo? Será que a gente está indo pelo caminho que deveria? É essa a vontade do Senhor verdadeiramente? Será que a gente está com medo de gritar para aquele que pode resolver? E daí a gente fica no silêncio aqui procurando soluções lógicas para tudo. Sejamos como os dois cegos. E não importa para quem, não importa onde estamos, a situação que estamos, que possa parecer o mais doido possível. Mas se a solução é gritar para aquele que pode resolver o problema, assim façamos. Senão, de nada adianta a gente sentar aqui, a gente ler tudo isso, a gente entender um pouquinho aqui durante uma hora com que a gente conversa. Mas depois que passa aqui eu vou procurar a minha solução. Eu não vou aplicar nada daquilo que eu escutei aqui. Então a gente pode fechar isso aqui, a gente pode procurar outra coisa para fazer, porque não resolve. Sentar, ler, entender no momento que está sendo lido, mas não colocar em prática. Esse é o grande problema de hoje. A gente quer soluções diferentes, tendo as mesmas atitudes e não colocando em prática nada daquilo que aprendemos. Queremos que os outros resolvam os nossos problemas, mas a nossa atitude a gente não coloca no lugar que deve ser. Vamos ser um pouquinho mais os cegos do contexto. Gritar para aquele que pode abrir os nossos olhos. Gritar as boas palavras e as palavras certas. Senhor, tende misericórdia de mim, porque tudo o que precisamos, entenda a palavra precisamos, é da sua misericórdia. Talvez não mereçamos, porque somos desobedientes como uma criança mal educada. E não merecemos a sua misericórdia, mas precisamos.
Então que possamos pedir isso para Ele. Senhor, tende misericórdia de nós e abra os nossos olhos. Tem muita coisa passando diante dos nossos olhos e não temos foco naquilo que importa. Tem muito barulho chegando aos nossos ouvidos e a gente não consegue discernir uma só voz. Tem muito movimento na nossa frente e a gente não consegue enxergar o caminho. Que a gente possa gritar, se preciso for: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós e abra os nossos olhos. E eu oro para que a resposta do Senhor para cada um de nós seja: vá, a tua fé te curou e os teus olhos estão abertos. E não esqueçam no final de voltar e agradecer e render graças àquele que é o único digno de toda a honra e toda a glória, que é o único que pode gerar essa cura e que merece depois toda a honra, glória e reconhecimento possível por essa cura. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, que ele possa fazer brotar essa palavra, que ele possa fazer germinar essa semente e que a partir daqui nós possamos encontrar o lugar aonde pedir socorro. Não importa a situação. Talvez eu use um exemplo ou outro meio bobo, às vezes não faz sentido, mas para você neste momento está fazendo. Não é pelo exemplo que eu uso, mas eu quero que no lugar deste exemplo a tua situação seja colocada diante do Senhor. O teu problema, a tua cegueira, a tua surdez, a tua dificuldade em falar, seja colocada diante do Senhor hoje. Entenda isso não fisicamente, talvez hoje você é perfeito fisicamente, você vê, você ouve, você fala, você se comunica bem, mas tem áreas muito deficientes que o Senhor conhece e que você precisa colocar diante dele e pedir a misericórdia dele. Para que o movimento que está chegando à tua volta, para que o barulho que está te cercando, para que tudo aquilo que te impede de ver seja derrubado, seja parado agora, para que você possa ter o discernimento do caminho, da visão e da voz que deve seguir. É somente a voz dele que vai poder te dar a direção, que vai poder te curar, que vai poder fechar essas feridas que hoje ainda estão abertas e te impedem de avançar e te impedem de chegar a algum lugar próximo ao Senhor. Talvez você roda em círculos, talvez você repete ciclos e nada muda. E você ainda assim sente-se vazio e parece que nada tem solução. Grite: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Em nome de Jesus, é isso que eu oro, que eu desejo para a sua vida, que eu anseio que o Senhor faça na tua vida. Mas Ele só vai poder fazer quando você tiver a atitude de falar a Ele: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim e toca nos meus olhos. Que essa possa ser a oração da tua semana. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém e amém. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito estejam com todos nessa noite e para sempre. Todos possamos dizer amém e amém.